Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos a liturgia. Para você que é presidente de celebração, eu sou um ajudador. Eu pesquiso em sites fidedignos, como revista Pontual Altos, novaaliança.com.br, livro Igreja em Oração, livro Palavra e Vida, todos da Igreja Católica Apostólica Romana. Acesse Paulo Roberto Maciel e vá ao YouTube, Instagram, Facebook e blog. Se quiser ir diretamente ao Instagram, Paulo Roberto Maciel 6 /. Liturgia referente à segunda-feira, 16 de dezembro de 2024, terceira semana do Advento no ciclo de Natal, ano litúrgico C, hein? A cor dos paramentos litúrgicos é roxa, conforme eu estou simbolizando aqui. E no rito da missa, nós temos missa própria com prefácio primeiro do Advento. Primeira leitura do livro dos Números, capítulo 24, versículos 2 ao 7 e do 15 ao 17a. Naqueles dias, Balaão levantou os olhos e viu Israel acampado por tribos. O Espírito de Deus veio sobre ele, e Balaão pronunciou seu poema. Oráculo de Balaão, filho de Beor, oráculo do homem que tem os olhos abertos, oráculo daquele que ouve as palavras de Deus, que vê o que o poderoso lhe faz ver, que cai e seus olhos se abrem. Como são belas as tuas tendas, ó Jacó, e as tuas moradas, ó Israel. Elas se estendem como vales, como jardins, ao longo de um rio, como aloés que o Senhor plantou, como cedros junto das águas. A água transborda de seus cântaros, e sua semente é ricamente regada. Seu rei é mais poderoso do que Agag, seu reino está em ascensão. E Balaão continuou pronunciando seu poema. Oráculo de Balaão, filho de Beor, oráculo do homem que tem os olhos abertos, oráculo daquele que ouve as palavras de Deus e conhece os pensamentos do Altíssimo, que vê o que o poderoso lhe faz ver, que cai e seus olhos se abrem. Eu o vejo, mas não agora, e o contemplo, mas não de perto. Uma estrela sai de Jacó, e um cetro se levanta de Israel. Palavra do Senhor, graças a Deus. A primeira leitura ela é forte, hein? Vamos agora ao Salmo responsorial, o Salmo número 24 na Bíblia Vulgata e 25 na Bíblia de Jerusalém. Versículos 4º BC ao 5º AB, 6º ao 7º BC, 8º ao 9º, refrão 4º B. Fazei-me conhecer a vossa estrada, ó Senhor. Repetamos. Fazei-me conhecer a vossa estrada, ó Senhor. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, e fazei-me conhecer vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Fazei-me conhecer a vossa estrada, ó Senhor. Recordai-me, Senhor meu Deus, vossa ternura e a vossa compaixão, que são eternas. De mim lembrai-vos, porque sois misericórdia, e sois bondade sem limites, ó Senhor. Fazei-me conhecer a vossa estrada, ó Senhor. O Senhor é piedade e retidão e reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça e aos pobres ele ensina o seu caminho.
fazei-me conhecer a vossa estrada, ó Senhor. Repitamos: fazei-me conhecer a vossa estrada, ó Senhor. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho e depois proclamá-lo. Aleluia, 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 aleluia. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos concedei. E a vossa salvação nos concedei. Aleluia, 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 aleluia. O evangelho de hoje é o de São Mateus, capítulo 21, versículos do 23 ao 27. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus voltou ao templo. Enquanto ensinava, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridade fazes estas coisas? Quem te deu tal autoridade? Jesus respondeu-lhes: também eu vos farei uma pergunta. Se vós me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. De onde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles refletiam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: por que não acreditastes nele? Se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos têm João Batista na conta de profeta. Eles então responderam a Jesus: não sabemos. Ao que Jesus também respondeu: eu também não vos direi com que autoridade faço estas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos refletir aqui do livro Igreja em Oração, tem uma pequena meditação, meditando a palavra de Deus. Com que autoridade fazes estas coisas? Mateus 21, versículo 23. É o que perguntam os adversários de Jesus. Muitas vezes também nós queremos saber como é que Deus pode fazer ou deixar de fazer algo em nossas vidas ou na vida de alguém que conhecemos. Mas Jesus é enfático. Tal curiosidade provém da soberba, do desejo de controlar a ação de Deus em nossas vidas. Gente, Deus é soberanamente livre, é absoluto, e usa de todos os meios para nos salvar. Na primeira leitura, ele chama um profeta pagão, Balaão, para anunciar sua mensagem. Realmente precisamos aprender que os caminhos do Senhor são muito humildes. Que Deus abra os nossos olhos e nosso coração para aceitarmos tal como Ele é. Então, eu gostaria até de passar alguma coisa sobre a primeira leitura de Números. Vamos ver se tem alguma explicação na Bíblia 1990, edição pastoral. Números 24, versículos, vamos lá, do 2º ao 7º, do 15 ao 17. Vamos ver se diz alguma coisa aqui. Bem, não tem muita explicação, mas diz o seguinte: o texto primitivo mostrava na estrela a chegada de grupos marginalizados. Não está muito condizente. Mateus 24. Não tem uma explicação aqui na Bíblia que eu estou pesquisando, não. Infelizmente, eu gostaria de passar alguma coisa para vocês, mas não há. Não.
Vamos então saber mais alguma coisa sobre o Evangelho. Já é uma explicação, né? Aqui no livro Palavra e Vida diz o seguinte: é curioso que as autoridades judaicas, ao confabularem sobre o que responderiam à questão levantada por Jesus sobre a procedência do batismo de João Batista, eles próprios reconhecem que deveriam ter crido nele, mas não o fizeram. Seguidamente, meditamos sobre a palavra de Deus. E será que somos dóceis ao apelo do Espírito Santo, que nos indica qual o caminho a seguir para nos santificarmos, mas não nos decidimos? Não basta ler a Bíblia, nem muito menos ficarmos só na reflexão. O mais importante é aplicarmos o ensinamento à nossa vida prática. Bem, agora vamos aos santos do dia, porque 16 de dezembro, segunda-feira, dentro da terceira semana do Advento, no ciclo de Natal, nós temos alguns santos. 16 de dezembro é dia do santo profeta Ageu. No tempo de Zorobabel, rei de Judá, Ageu exortou o povo à reconstrução do templo. De acordo com o blog Uma Jovem Católica Blogs, a palavra do Senhor foi dirigida por meio do profeta Ageu nestes termos: este povo diz, não chegou ainda o momento de reedificar o templo do Senhor. É então tempo para vós habitardes em casas confortáveis, enquanto esta casa está em ruínas? Eis, pois, o que declara o Senhor do Universo: refleti no vosso coração sobre o caminho que tomastes. Ageu capítulo 1, versículos do 2 ao 4. Pouco se sabe acerca do profeta Ageu, cujo nome significa minha festa, e que terá tido um curtíssimo ministério profético de apenas 4 meses, durante o reinado do rei Dario. Olha, com este profeta começará o último período profético após o exílio da Babilônia. Reconstruir o templo era a prioridade. Restaurar o templo significava fazer renascer a verdadeira piedade. E era a condição necessária para que o Senhor viesse e inaugurasse o seu reino. Assim, a reconstrução do templo seria um renovar da esperança na vinda do Senhor, um sinal visível da presença de Deus, tal como hoje o são para nós as nossas igrejas, recordando a todo o povo o quanto Deus está realmente no meio de nós. Santo do dia 16 de dezembro, Santo Adão de Vienne, um dos mais destacados bispos da França medieval, era do século IX. Santo do dia 16 de dezembro, Santo Everardo, confessor, faleceu em 867, Marquês de Friuli, na Itália, casou-se com uma neta do imperador Carlos Magno, da qual teve 8 filhos. Ocupou altos cargos no império e destacou-se sobretudo por sua santa vida. Santa do dia 16 de dezembro, Santa Adelaide, imperatriz, faleceu no ano 999, esposa do imperador do Sacro Império Otto I. Mostrou-se cheia de caridade para com os indigentes e construiu várias igrejas e mosteiros. Vamos saber um pouco mais sobre ela? De acordo com o site cruzterrasanta.com.br, Adelaide nasceu em 931 como princesa, filha de uma princesa da Suécia que era casada com o rei da Borgonha, hoje França. Com apenas 6 anos, ficou órfã de pai. A corte, então, acertou seu casamento com um rei da Itália chamado Lotário.
Os dois se casaram, porém, 3 anos depois ela ficou viúva, pois o seu marido foi morto defendendo o trono. Mas este trono foi usurpado pelo inimigo com quem lutava, o vizinho, rei Berenjário. Sem a proteção do marido, a rainha Adelaide foi feita prisioneira. Ela só recuperou a liberdade porque foi ajudada por amigos fiéis que sabiam de sua integridade. Uma vez liberta, ela foi para a Alemanha com a finalidade de pedir asilo e apoio ao imperador Otto. Este, além de acolhê-la na corte, decidiu casar-se com ela, fazendo com que ela se tornasse a famosa Imperatriz Adelaide. Como tal, ela se destacou pela caridade, delicadeza e piedade. Por isso passou a ser amada por todos os súditos. Durante anos o casal viveu feliz e criou seus filhos em paz. Porém, a tranquilidade acabou com a morte do imperador, seu marido. Seu filho Otto II assumiu o trono. Este ouvia os conselhos da mãe e governava com caridade e ponderação. Os problemas começaram quando seu filho se casou com uma princesa grega chamada Teofânia. Esta não suportava a influência da sogra sobre Otto II. Com isso, olha, vem mais sofrimento por aí para a Santa Adelaide, hein? Por isso, tentou, até que conseguiu fazer o marido indispor-se contra a mãe. O grande argumento da nora era que sua sogra gastava demais com as obras de caridade e com doações a conventos e igrejas. Por fim, a nora exigiu que o filho pusesse sua mãe para fora do palácio real. Expulsa do reino, comandado por seu filho, Santa Adelaide buscou abrigo em Roma, dirigindo-se ao Papa. Depois passou um tempo na França, na corte do rei da Borgonha, que era seu irmão. Porém, a dor pela ingratidão de seu filho a maltratava, e piorou quando ela soube que o filho conduzia seu reinado baseado na injustiça, no luxo, na discórdia, na leviandade, seguindo a má influência da esposa. Nesse tempo, Dom Odilo, abade do mosteiro de Cluny, acompanhou Santa Adelaide como diretor espiritual. Por graça de Deus, ele começou também a orientar o filho da santa, Otto II. Assim, depois de 2 anos separado da mãe, o filho caiu em si e, arrependido, convidou a mãe para ir ao palácio. Adelaide reconciliou-se então com o filho e a paz retornou. Entretanto, aconteceu algo inesperado. Aconteceu do filho falecer. Nossa Senhora, hein? Que sofrimento para essa mulher. O filho faleceu logo depois da reconciliação com a mãe. E quem deveria assumir era o filho do rei Otto III. Este, porém, era ainda uma criança. Por isso, a mãe, a rainha Teofânia, assumiu. E, novamente, a perseguição se voltou contra Adelaide. Que sofrimento dessa santa, hein? Teofânia estava decidida a matar a sogra. Tal fato só não aconteceu porque Teofânia, que era odiada na corte, foi morta antes. Assim, Adelaide assumiu o trono como imperatriz por direito, administrando com retidão, justiça, piedade e solidariedade. Levou para a corte real as 2 filhas de Teofânia e deu a elas a melhor educação, aliada à proteção e muito carinho. O seu reinado uniu a administração justa e eficiente à caridade cristã. Nos últimos anos de sua vida, Adelaide decidiu viver no convento beneditino de Cels, em Strasbourg, na Alsácia. Este convento tinha sido fundado por ela mesma alguns anos antes.
Ali faleceu aos 86 anos de idade. Era o dia 16 de dezembro de 999. Santa Adelaide, rogai por nós. Que história, hein? Essa de Santa Adelaide. Santo do dia 16 de dezembro, Beato Sebastião de Mage, sacerdote, faleceu em 1496. Mestre em teologia, prior de vários conventos da ordem dominicana, nos quais se empenhou em restabelecer a observância promovida por Santa Catarina de Sena e pelo beato Roberto de Capua. Santa do dia 16 de dezembro, Beata Maria dos Anjos Fontanella, virgem, faleceu em 1717. Aos 15 anos ingressou no Carmelo de Turim, Itália, do qual foi priora. Deixou muitos escritos de vida espiritual. Santa do dia 16 de dezembro, Beato Clemente Marquísio, presbítero, que é o sinônimo de padre. Faleceu em 1903, foi pároco de Rivalba, na Itália, e fundou o Instituto das Filhas de São José. Santo do dia 16 de dezembro, eu falo santo porque eles são beatos, e beatos estão já na porta da santidade oficial, da canonização. Falta apenas uma fase para a canonização. Beato Honorato de Biala Podlaska, presbítero, sinônimo de padre. Faleceu em 1916. Foi um sacerdote capuchinho. Dedicou-se à administração do sacramento da penitência, à pregação do evangelho e ao consolo dos presos. Faleceu em Nowe Miasto, na Polônia. Santo do dia 16 de dezembro é o beato Felipe Chiffon Onfitak, mártir, faleceu em 1940, pai de família, esse santo, esse beato, que futuramente será santo. Foi um pai de família e foi catequista da Igreja Católica. E olha, como mártir, ele foi fuzilado durante a perseguição na Tailândia. E por que aconteceu essa perseguição? Porque ele animava os católicos a perseverarem na fé em Cristo Jesus. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus é o que eu desejo para todos vocês, meus irmãos e irmãs. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele nos proteja. Olha, se você pede alguma coisa a Deus, fique atento. Fique atento. El Shaddai é o Deus Todo-Poderoso, Ele providenciará aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo. Sim, não ou espere. A que for melhor, Ele nos dará. Afinal de contas, é o nosso Pai Celestial, que é onisciente, onipotente, onipresente. Então Ele sabe o que é melhor para nós. Até um não de Deus é a melhor coisa para nós. Eu já recebi muitos nãos de Deus. Na terra, nosso Pai às vezes dá um não, porque sabe que é o melhor para o filho. E agora eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia Ele voltará e será o juízo final. Esteja preparado, meu irmão, minha irmã, para a gente se encontrar. No juízo final, nós teremos corpos glorificados, corpos transformados, transfigurados, semelhantes ao de Jesus ressuscitado, semelhantes aos dos anjos de Deus. São Paulo diz que é inefável, é inexpressável o que vai acontecer. É indizível, é inexprimível, porque é algo de Deus. Já pensou Jesus voltando, reunindo a humanidade inteira? Não haverá mais esse espaço e tempo como conhecemos aqui. Será outra vida.
É felicidade em plenitude, adorando a Deus para sempre. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Arrependa-se dos seus pecados, creia em Jesus como Deus e seja batizado. E nos encontraremos na vida eterna com corpos glorificados. Acesse Paulo Roberto Maciel no YouTube, Instagram, Facebook e blog.